Eis, queridos irmãos e irmãs, que iniciamos, enfim, o nosso advento. Este ano tão adverso, em que o tempo, quase não o vemos passar de tão depressa, os eventos, tudo chegando tão de repente, não sendo diferente esse tempo do advento, que já nos coloca, às portas do ano novo, as portas das festas natalinas. Nos preparamos para celebrar esta festividade, o Natal. A igreja, ela se reveste de roxo, um sinal de penitência, um sinal em que ela se abstém da alegria, momentânea, pelo menos neste momento, para que maior alegria possa ser festejada por antegosto no próprio Natal, na própria festa da vinda do Senhor. Para marcar esse nosso tempo do advento, nos acompanha a coroa do advento, com a sua primeira vela acesa, das 4, e que nos coloca dentro desse mistério, que vai nos inserindo aos poucos dentro desse mistério do tempo do advento. A palavra de Deus nos coloca um pouco na sequência dos 3 últimos domingos do tempo comum, nesta expectativa da vinda do Senhor. Esta vinda que nos dois primeiros domingos nós mais enfatizamos, a palavra de Deus mais enfatizará esta vinda definitiva, a vinda do Senhor nos últimos dias, em que estamos já a refletir nestas liturgias anteriores. Mas hoje nós temos uma expectativa nova, a expectativa é da presença de Cristo entre nós. Esta vinda, que se faz presente, uma vinda, que percebemos Jesus a caminhar conosco, com os seus dons, com a sua graça. Nós acabamos de ouvir esta palavra, do Evangelho que introduz esse nosso novo tempo, esse novo ano, a partir do evangelista São Marcos, que nos coloca, Jesus como aquele homem que parte, para o estrangeiro e coloca, a sua casa sob a responsabilidade dos seus empregados. São Marcos sempre, com um sentido mais conciso, sendo um pouco mais conciso em suas palavras, naquilo que Jesus ensinava, naquilo que outros evangelistas também vão estar a ensinar dentro dessa mesma realidade, dentro dessa mesma lógica. Mas uma palavra chama-nos a atenção aqui em São Marcos: a vigilância. Mandou o chefe daquela casa, o porteiro, mandou o porteiro ficar vigiando. E depois se dirige aos discípulos: vigiai, portanto, porque não sabeis quando o dono da casa vem. Esta palavra é também a nós. Nós vivemos esse tempo, nós vivemos o tempo da igreja, devemos viver o tempo da igreja em plena vigilância. Vigilante, a vigilância em que se repete ainda mais no final. É insistente: o que vos digo, digo a todos: vigiai, vigiai. Vigiai para que não suceda que, vindo de repente, o dia do Filho do Homem, ele não vos encontre dormindo. E esse dormir não é simplesmente no dormir físico, mas no dormir da fé, na dormência da fé. Por isso, o tempo do advento nos coloca também dentro desta expectativa de um sacudir, para viver esse tempo em que muitos o consideram como um tempo mais alegre, como um tempo em que envolve as famílias, envolve os corações para viver esta festa. Mas devemos assim então estar atentos nesse tempo também, a fervorar a nossa fé, a fervorar o nosso coração na caminhada de fé, no testemunho a que somos chamados. Por isso, não dormir. Quando nós estávamos aqui a ouvir o profeta Isaías, o livro do profeta Isaías, nós temos
Nós temos um pouco de uma realidade em que o profeta chama a atenção, né, como um grito daquele povo em que ele estava a falar em nome do povo, né, em nome do povo de Israel, a pedir perdão a Deus, né, a queixar-se por Deus ter se afastado, né, daquele povo e deixado com que aquele povo caísse, com que aquele povo se enfraquecesse na sua caminhada. Por isso é o profeta que novamente vai pedir a Deus que ele retorne, que ele volte, que ele venha ao encontro do seu povo, retorne ao seu povo para encorajá-lo, para encorajar esse povo a despertar novamente na fé, na caminhada. E aqui o profeta coloca que isto, né, de fato aconteceu, que isso de fato se realizou. Deus voltou a visitar o seu povo, né, um povo que se volta penitente, um povo que se volta pedindo perdão a Deus pelas suas faltas, pelos seus pecados, porque fizeram este exame de consciência e perceberam que de fato Deus se afastou dele por culpa própria daquele povo. Então esta palavra de Isaías também é de alguma forma, né, uma chamada de atenção a nós que caminhamos e que deixamos tantas vezes, né, a nossa fé, né, esmorecer, a nossa caminhada esmorecer, a nossa fé perder o fervor. Inclusive aqui quando Isaías colocava a respeito das obras, né, todos nós nos tornamos imundície e todas as nossas boas obras são como um pano sujo, pois já não há mérito, já não há, né, sentido nas obras que fazem. Murchamos todos como folhas e nossas maldades empurram-nos como um vento, né? As nossas maldades empurrando-nos para o vento, como o vento, ou seja, cada vez mais para a maldade, cada vez mais para a perdição. Mas o profeta clama a Deus que ele volte, que ele venha, e assim se realiza. Nós vamos perceber isso se em algum momento, né, nós percebemos isso aos poucos a retornar ao povo de Israel essa visita de Deus, né, esse desejo, né, de Deus novamente resgatar o seu povo, mas muito mais o perceberemos isto, né, se concretizar é com a vinda do Filho de Deus, é com a vinda de Jesus Cristo, este que veio de fato nos trazer a paz, nos trazer a graça, para que possamos então, resgatados por esse amor de Deus e por sua vida, né, doada por nós, nos colocando no seu caminho, nos colocando no seu percurso. O livro, né, a carta de São Paulo aos Coríntios, a primeira carta, aqui na segunda leitura de hoje, São Paulo nos chama a atenção a respeito disso, quando ele se dirige àquela comunidade: dou graças a Deus, sempre a vosso respeito, por causa da graça que Deus vos concedeu em Cristo Jesus. Exatamente nessa descoberta de Jesus Cristo, na descoberta desta nova vida, a que os coríntios se abriram por meio da palavra apresentada por São Paulo. Nele fostes enriquecidos em tudo, em toda a palavra e em todo o conhecimento, à medida que o testemunho sobre Cristo se confirmou entre vós. Assim, não tendes falta de nenhum dom. Veja como que esta palavra também nos chama a nossa atenção, porque a situação de Coríntios é semelhante à nossa, né? É semelhante à nossa porque é de fato aquela comunidade que recebeu esta palavra, que recebeu este testemunho, que recebeu Jesus Cristo, acolheu, como nós também acolhemos o nosso batismo, acolhemos a nossa caminhada de fé. Assim, não tendes falta de nenhum dom, vós que aguardais a revelação do Senhor nosso Jesus Cristo. Devemos, meus queridos irmãos, uma vez que somos chamados a voltar para o Senhor, chamados a retornar este caminho, a fervorar a nossa fé, a nossa caminhada, mesmo nesse tempo tão estranho, nesse tempo tão desanimador, ter novamente a esperança, ter novamente a confiança desse Jesus que caminha conosco,
abrir o nosso coração e confiar plenamente em Cristo, que caminha conosco, que sofre conosco também em nossa própria realidade, em nosso próprio corpo, pois com Ele nós fazemos o nosso percurso, é junto dEle, né? Se está faltando algum dom, se está faltando alguma graça, é preciso se voltar para Ele, é preciso renovar esta fé nele, é preciso voltar, né, a ter esta confiança nele, que é a nossa única esperança, nele que é a nossa única, né, chave de libertação, né? Se já, né, para a vida futura também, neste momento em que vivemos, mesmo nesse tempo. É Ele também que vos dará perseverança em vosso procedimento irrepreensível. Veja, é Deus quem nos dá a graça, assim como o profeta invocou, né, de Deus esta força, esta graça, e Deus veio ao seu encontro, veio ao encontro do seu povo. Assim acontece também na igreja de Cristo, nessa igreja que somos nós. É Ele que também nos dá essa perseverança, uma vez que nós nos abrimos com a confiança ao que Ele deseja fazer em nós, ou querendo confiar em si mesmos, né, podemos também prosseguir, né, também podemos prosseguir, mas não sabemos onde vai dar isso, né, numa confiança em si mesmo, numa autoconfiança. Melhor é depositar a nossa confiança, nossa fé, nossa esperança em Deus. Ele é o nosso único Salvador, esse Deus que veio, esse Deus que virá, esse Deus que retornará. Amém.